censuraram nada, seguiram o mangá certinho. Tô esperando um outro Akame ga Kill. Não é Akame ga Kill. Mas quem não gosta de Eit, por exemplo, não gosta de cenas sensuais, fica longe desse anime, porque tem um monte que vai ter nele. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de primeiras impressões da temporada de janeiro de 2024. Dessa vez com Slave, um anime aí do autor de Akame ga Kill. É basicamente um ente de ação do autor de Akame ga Kill, pra ser mais preciso. Ou seja, é como se ele estivesse tentando fazer o próprio DXD dele, que seria um exemplo muito popular que já teve no passado. E o primeiro episódio foi um basicão bem funcional. Uma cena de ação, uma boa trilha sonora por trás, uma heroína bonitona e uma cena... aquela cena. Então, o protagonista já se deu bem logo no primeiro episódio. Ah, mais ou menos, né? Tá, tirando o fato de que ele virou basicamente o faxineiro da heroína principal e o escravo dela também. Inclusive, já tem muita gente comparando a heroína principal a Death. Mas, bom, vamos lá, dar uma geral aí do que eu achei desse primeiro episódio do anime. E vou comentar rapidamente o episódio 2 também, aproveitando que ele já saiu e ele tem uma pegada mais divertida em comparação à pegada mais séria do primeiro episódio. Então é até interessante comparar os dois. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, vamos lá, o anime não perde muito tempo, ele já começa quase direto para ação, mas o protagonista é apresentado como um cara que é muito bom em fazer faxina. Isso vai ser útil mais à frente na história, inclusive até o final do episódio. Vai dar uma perfeita utilidade a essas grandes habilidades dele como faxineiro. E a gente tá num mundo que teve uma ligação com uma outra dimensão. E devido a isso, apareceram várias frutas. As mulheres, quando comem essa fruta, ganham poderes. Os homens não acontece nada, então eles não podem ganhar poderes. E devido a isso, essa é uma sociedade onde as mulheres ganharam muito poder ao longo do tempo. Isso é passado bem de leve ali no começo, e depois disso o protagonista já é teleportado para outra dimensão lá, ele sabe até que deu ruim para ele. A irmã dele também desapareceu anos atrás, a gente tem essa informação, que vai ser relevante mais à frente na história. E outra informação relevante é que ele era meio entediado com a vida. No caso, o caminho que ele ia seguir, tá, virando um trabalhador normal, etc. E esse episódio muda exatamente essa trajetória. Digamos que a vida dele ficou bem mais empolgante. Ele é quase morto lá por essas criaturas que tem nessa outra dimensão, e aparece essa mulher para salvar ele, a Kyoka, que tem o sonho aí de se tornar a comandante suprema de todos os pilotões aí, no caso que lutam contra essas criaturas. O que é meio difícil para ela, já que a habilidade dela não é muito boa. Caso ela acaba se destacando mais por habilidades físicas, treino realmente, esforço dela, do que a habilidade mágica que ela ganhou. E bom, eles estão numa emergência lá, e ela decide fazer um pacto, usar essa habilidade dela no protagonista. Ela nunca testou com um homem, e aí, como tá uma situação complicada lá, ela não tem opção. E ao usar a habilidade nele, ele ficou muito forte. Inclusive, a cena do pacto ficou, tipo, não tem como não rir. No caso, ele pega e olha pra mão dela lá e ele, nossa, eu sabia o que tinha que fazer. Eu tinha que lamber o dedo dela. Ah, não, essa eu não taquei, não. Eu achava engraçado no mangá, não ficou mais engraçado ainda. É pra ser uma cena tensa, mas isso aí meio que quebra um pouco. Ele vai lá dar uma lambida nela e aí realiza o pacto. Então eu prefiro o padrão, dar um beijo e tal. Não que não tivesse, no caso esse episódio acabou tendo, mas no caso seria uma forma clichê, mas menos esquisita do que essa lambidinha aí. Mas tudo bem. Ele ganhou os poderes lá, ficou forte pra caramba, pulverizou as criaturas. E ela ficou mega impressionada, no caso, quão forte ele ficou. No caso, a primeira vez que ela usa essa habilidade dela e consegue ser tão forte. A trilha sonora ajuda a dar uma empolgada, obviamente. É o aprendiz do Sawano que faz a trilha sonora desse anime. Eu já tava elogiando ele aí em outros animes que ele fez. O último aí que ele trabalhou foi Dark Gathering. Então, ele é bem competente e tem uma trilha sonora semelhante à do Sawano, enquanto não é totalmente idêntica. No caso, mas os dois, obviamente, já que ele é o aprendiz do cara, vai ter semelhança. Mas o ponto é que a trilha sonora funcionou bem, no caso deu uma empolgada aí nos combates, mas não foi aquele timing perfeito de uso, como por exemplo Solo Leveling. Solo Leveling no primeiro episódio não tem uma grande luta, mas os momentos que foi usada a trilha sonora empolgou certinho, deu uma tensão, então ali teve uma direção de som superior em comparação a Slave. Pelo menos eu achei. Mas não ficou ruim também não, conseguiu dar uma empolgadinha e tal, ficou legal, até um momento que vem depois, mais dramático. O que não ficou tão bom foi o protagonista de computação gráfica. Em alguns momentos ele tá em 2D, e fica bem legal esse momento. Em outros ele tem computação gráfica, algumas partes estão ok e outras ficam mais ou menos, fica parecendo um robô. Ela tá em cima. Uma curiosidade desse anime é que ele foi adiado em 1 ano, ele nem é longo, tá marcado pra 12 episódios só.
Então a impressão que dá é que o CG tava horrível, o primeiro trailer realmente tava bem tenebroso, e aí para tentar dar um upgrade nessa parte aí, eles pegarem e adiaram a produção por mais um tempo. Ou a produção tava apertada e tal, se eles começassem a lançar o anime, no caso, quando estava previsto, eles iam ter problemas de produção, no caso, não ia conseguir terminar, sei lá, e adiar não é possível também, a gente não tem certeza. Teria que ter uma entrevista um dia com a Star pra gente ter certeza do que exatamente aconteceu, por que eles adiaram. Mas se você comparar o primeiro trailer com as cenas que teve agora, deu uma melhorada. Caso eles peguem e também dão uma nublada em algumas cenas e tal. O diretor claramente sabe que o CG é incômodo e tenta dar uma disfarçada nele quando pode. Mas poderia ter melhorado isso, é só fazer tudo em 2D, pô. Não tinha, no caso, possibilidade disso não. E, bom, uma outra coisa interessante que aconteceu até antes disso tudo que eu falei aqui é os extras que eles colocaram. No original, no mangá, essas personagens aí só são apresentadas no final. Igual teve no final desse episódio, quando ele chega lá na base, no caso da líder aí desse pelotão. Então, no anime, eles pegaram e introduziram elas antes. Eles botaram essa criança aí que não tinha, botaram uma outra criança lá que apareceu, o pessoal vai sendo teleportado aí pra esse mundo e elas têm que ajudar, é assim mesmo. Então apareceu uma outra criança fora protagonista, isso aí foi inventado, mas essa invenção foi boa, porque prolongou um pouco, no caso, a tensão ali do combate, e gerou uma cena que ficou interessante pro protagonista. A Kyoka elogia a coragem dele. No original não tem ele tentando salvar a criança, ali teve ele. Então, isso aí foi um extra que colocaram basicamente aí no anime, porque não tinha no mangá. Não tinha esse garoto, na verdade. E aí esse pilotão dela, indo ajudar também, as garotas, no caso, cada uma mostrando os poderes, já apresentando os poderes, é um negócio também que foi original do anime. Mas ficou legal. Dá basicamente uma introdução mais completa, eu diria, em comparação ao material original. Então esses extrazinhos eu achei bem legais. E uma outra dúvida de muita gente é que eles iam censurar a parte 8 do negócio, então as cenas sensuais. Olha, censuraram nada, seguiram o mangá certinho. E honestamente, essas primeiras cenas aí dos primeiros capítulos é leve em comparação com o que vai ter mais à frente. Caso um negócio que só vai escalando. Como eu falei, é basicamente o High School DxD do autor de Akame ga Kill. Essa é a ideia. Vai com essa visão. Porque quem for esperando, tô esperando um outro Akame ga Kill. Não é Akame ga Kill. Não tem a pegada de Akame ga Kill. Caso tenha até sangue e tudo mais, mas não tem a ultra violência de Akame ga Kill. No caso, dentre outros elementos ali, são obras diferentes. O autor tentando fazer aqui aquele eti harém que o protagonista tem, obviamente, a destinada dele, a que ele gosta mais, que é a principal aí que foi apresentada. Mas várias outras mulheres vão interagir com ele, então vai dar aquela pegada de harém. Então vai ter um bando de garotas aí, mostrou, tanto na Open quanto Ending, várias diferentes aí, com quem ele vai interagindo. E tem até uma lógica na interação, porque... Bom, eu não vou dar esse spoiler. Tem um motivo pra elas ficarem interessadas nele. Mas, bom, a cena aí da heroína principal, atacando basicamente o protagonista e beijando ele, tem uma motivação, é o pagamento pelo pacto que eles fizeram. Então o poder dela é tão problemático que ela escraviza um ser, mas tem que recompensar ele depois de fazer algo que ela queria. E aí a recompensa é basicamente um negócio que ela não controla, ela realiza um desejo inconsciente da pessoa. Então o desejo consciente dele lá, porque a gente vê ao longo da história que ele queria, tem intimidade com uma garota e tal lá, então ele ganha um beijo dela. E aí você pensa que acabou aí, né? Mas não, porque ela até fala pra ele, tal, que não tem controle do corpo, etc, aquele negócio automático lá que acontece depois dele realizar uma ordem dela, e ele não tá satisfeito ainda, no caso. Ele, agindo ali, parecia que tava, mas o subconsciente dele não tava. Então, basicamente, ele queria um beijo mais caliente, exatamente o que acontece. Alguns vão argumentar que esse primeiro episódio não serve de base pra saber se eles vão ou não censurar o material original, que inclusive tem duas versões. O material original tem uma versão censurada, que no caso é com coisa branca cobrindo pra tudo que é lado, e tem uma outra versão que mostra tudo, que é quando sai a publicação encadernada. O engraçado é que o anime tá fazendo a mesma coisa. Existe uma versão que tem aquela fumacinha, tem uma cena no episódio 2 que dá pra notar bem a diferença, se você tá assistindo a versão com censura ou sem, e as duas versões estão circulando pela internet. Então, se no episódio 2, a cena do banho lá, tinha uma fumacinha cobrindo as polêmicas, então você tá assistindo a versão censurada. Se não tinha, deu pra ver tudo lá, aí você tá assistindo a versão sem censura. Então isso aí vale pra todos os episódios. Se as partes frontais aí, ou algumas cenas estão com uma fumacinha, alguma coisa para dar uma aliviada, então é a versão censurada. E se não tiver, é a versão sem censura. Eles não estão censurando em nada o mangá. Na versão sem censura, tá idêntico à versão sem censura do mangá. Era uma dúvida que muita gente tinha, se iam aliviar e tal, transformar as cenas que eram explícitas naquelas cenas, mostrar tudo sem mostrar nada. Não. Eles estão aqui seguindo a versão sem censura do mangá, na versão sem censura do anime. E, bom, depois dessa recompensa que deixou o protagonista claramente muito feliz,
ela propõe lá pro Yuki se manter como escravo dela, para poderem continuar lutando juntos, já que ela ficou muito mais forte lutando com ele, e ao mesmo tempo vai trabalhar com ela. Ele até disse que não tem, no caso, grandes aptidões nem nada, que a única qualidade dele seria limpeza, e ela acha ótimo isso, então já tava na cara, caso que ela ia colocar ele pra fazer. É até engraçado, porque ele aceita lá, porque senão ele vive uma vida bem banal e tal, e ele queria uma vida diferente, ele até sonha em se tornar um herói e tudo mais, que eu acho bem clichêzão, mas ok. É um etizão de ação, não dá pra exigir grande coisa. Então segue aí, ele chega lá no quartel-general dela, conhece as outras garotas até e tá pensando que ele vai virar, no caso, membro do pelotão, se imaginando até com uniforme e tal. E aí ela pega e diz que ele vai ser o zelador de lá. Então, essa cena aí ficou muito engraçada. Quebrou um pouco as expectativas dele. Então ele vai fazer comida, no caso faxina, etc. lá, e ao mesmo tempo ajudar nos combates aí quando necessário. E começou essa nova vida dele agora, mas digamos que é com certeza bem menos tediosa comparado a outra opção dele de virar um trabalhador normal e tal, que era a opção que ele mesmo pensa que teria na Terra. Então até por isso que ele aceita. O episódio 2 acabou com uma pegada mais divertida em comparação ao primeiro, viu muita gente até que gostou mais dele em comparação ao primeiro, que tem uma pegada mais séria de apresentação e tal, ação, etc. O segundo também tem ação, mas envolve uma heroína que é bem mais divertida em comparação à principal, que tem aquela pegada mais séria. Então essa loura aí teve um bando de caras e bocas, ela pentelhando o protagonista no segundo episódio, ficou bem engraçado. Foi bastante comédia romântica nesse segundo episódio, já que ela tá claramente interessada nele. E a dinâmica entre os dois ali acabou gerando várias cenas engraçadas. Então, pra quem prefere humor, vai gostar bem mais da pegada desse segundo episódio. E talvez ache até a heroína loura aí mais carismática em comparação à primeira. Então, se você não gostou do primeiro episódio, eu não recomendo dropar ainda, assiste o segundo, que talvez você goste nele. Mas depois de um teste, uns 3 episódios aí, se você não gostou ainda, aí deixa pra lá. Aí realmente não é pra você. Mas o primeiro não necessariamente é a pegada que você vai ter o anime inteiro. Essa obra aqui tem aquele negócio de harém aí com ação, de que tem episódios mais leves e tal, com mais humor, e alguns episódios com uma pegada mais séria. O episódio 1 e 2, a diferença que tem entre eles já demonstra bem isso. E o interessante é que usaram bem menos computação gráfica no segundo episódio em comparação ao primeiro. O protagonista, naquela meia transformação dele também, tudo em 2D lá. Então seria bom se mantivessem isso para quase todos os episódios a partir de agora. Até a opening, inclusive, lá, tem ele feito em 2D também, na forma transformada dele. Então, quem sabe, é só o primeiro episódio, tal que estava pronto, que eles deixaram em 3D e o resto não fazem em 2D. Seria legal, mas não dá pra ter certeza sobre isso. E uma outra coisa que é interessante aí é no finalzinho do episódio 2, onde aparece uma inimiga que sai daqueles caras só, Ugi e tal, que não falam nada. Então, alguns estavam se perguntando isso. Pô, eles só vão lutar contra essas criaturas e tal, que basicamente não tem cérebro, não falam nada? Não. Vai ter adversários mais inteligentes aí, como demonstrou já no finalzinho do segundo episódio. Outra cena que me chamou a atenção foi a do passado da Kyoka, que mostra no começo do episódio 1 e episódio 2, tudo em preto e branco ali, com esse close no rosto dela, quando criança, realmente deu um impacto bem legal. A opening ficou legalzinha, mas foi basicamente isso, nenhum grande destaque. O grande destaque, na verdade, de openings foi Boku de Kokoro. Caramba, a segunda temporada tá com uma opening aí sensacional. Caso é a opening da temporada até o momento, pelo menos, que eu fiz esse vídeo. Vai sair outras openings aí, futuramente. Mas a N também, ok. Caso não ficou ruim, mas também nada demais, só pensando nas garotas e tal. É um etizão harém com ação aí, que tem uma heroína que muita gente eu acho que vai gostar, até que também lembra a SDF, a B10, bonitona e tal. Desde que você sete sua expectativa correta, espere basicamente um eti de ação mediano, no caso que dê pra se divertir, eu acho que ninguém vai se decepcionar. Embora pra muita gente aí que fica reclamando pra caramba que vê um anime, às vezes 12 episódios, etc, com um romancezinho, mas não tem beijo. Bom, aqui já começou tendo um beijo, mas foi um beijo meio que obrigação pelo pacto. Muita gente quer aquele beijo por vontade própria, com certeza. Mas de qualquer forma, a relação de romance aí vai desenvolvendo com o tempo. Mas quem não gosta de eti, por exemplo, não gosta de cenas sensuais, fica longe desse anime, porque tem um monte que vai ter nele. Pra quem só curte a ação, aí tem Solo Leveling essa temporada, que é uma pedida bem melhor nesse sentido, porque lá é ação pura, basicamente sem fanservice praticamente nenhum. Então são propostas completamente diferentes. Esse aqui quer vender muito fanservice também, no meio da ação. A única comparação que dá pra fazer entre os dois é que ambos têm compositores muito bons. Então boa trilha sonora não deve faltar. E bom, quem é fã de fanservice e ação, aí sim, pode assistir esses dois animes aí tranquilo, que deve se divertir.
Em geral, achei uma estreia ok, bem dentro da minha expectativa, uma adaptação mediana do original, que tentou até dar uma melhoradinha aqui ali, eu dou crédito por isso. E pra quem sempre pergunta onde assistir por meios oficiais, esse anime não tem como. Ele tá no High Dive, que não tem mais no Brasil. Então quem quiser assistir, só por meios alternativos, como a gente chama. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam desse primeiro episódio. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.